quem vem primeiro, né, o desenvolvimento ou o ensino, a aprendizagem? Porque na teoria 1 é o desenvolvimento que vem primeiro. Na teoria 2, não há uma distinção entre aprendizagem e desenvolvimento. A teoria 3 busca uma certa conciliação da teoria 1 e 2, mas ao mesmo tempo coloca o desenvolvimento como primeiro, né, como condição para o desenvolvimento. A visão do Vygotsky, como o desenvolvimento psicológico para ele é resultado da apropriação cultural e não resultado biológico, a relação temporal dele é que o bom ensino vem primeiro. Então, adianta-se ao desenvolvimento e o conduz. Então, só há desenvolvimento à medida que haja o processo de ensino primeiro. Por isso que o ensino vem primeiro em Vygotsky. Então, Ricardo, ele desconsidera o fator biológico, né, como muita gente acha, né? Até autores que utilizam Vygotsky, né, vão rechaçar os aspectos biológicos, né, de forma alguma. Nós vimos no primeiro encontro que Vygotsky entende o desenvolvimento psicológico como uma totalidade biológico-social, né? Como eu falei, é o biológico condicionado culturalmente. Mas, para entendermos o porquê para esse autor o desenvolvimento vem depois e não antes, é que ele não está falando do desenvolvimento de fato biológico, ele está falando do desenvolvimento humano, uma vez que o seu objeto de estudo é a consciência mediada culturalmente, né? Então, para entendermos isso, porque tem gente que fala assim, tem que ter primeiro desenvolvimento biológico para aprender. É claro, mas a gente tem que entender o que o Vygotsky está falando aqui, né? Então, veja, o desenvolvimento biológico está já dado ali nas funções psíquicas elementares. Sem o processo biológico, não há o processo de humanização. Mas veja, o que o Vygotsky está chamando de humanização aqui é o que a gente já discorreu nos outros encontros, né? É aquele salto qualitativo do aspecto biológico para um aspecto socialmente, né? Um aspecto social, de agir, sentir e pensar. Portanto, as funções psicológicas superiores, ou seja, mediadas culturalmente. Ora, então essa humanização, ou esse desenvolvimento, só ocorrerá a partir do momento que o ser humano se aproprie do que foi produzido culturalmente. É por isso que para Vygotsky o bom ensino, ele vem antes do desenvolvimento e conduz o desenvolvimento. Por quê? Porque ele está chamando aqui de desenvolvimento algo que não é o mesmo que as outras teorias estão afirmando. Para ele, o desenvolvimento é de fato aquele fator, é de fato aquele aspecto da humanização, ou seja, as formas de agir, sentir e pensar especificamente humanas. Então, para ele, o ensino produz desenvolvimento. Então, o desenvolvimento não é de fato, um aspecto que vem primeiro, né? Ele é produto, de fato, da apropriação cultural. É aqui que, acho que em alguns outros encontros eu já falei, que isso é algo bem diferente, né, do que o Piaget mostra, uma vez que até para Vygotsky, há aquela relação dialética entre forma e conteúdo, né, que ele vai dizer, olha, não é um recipiente fixo que eu vou enchendo de líquido, mas é um recipiente móvel, plástico, né, que ao encher de líquido ele também vai se modulando, vai se moldando. Né? Então não há um desenvolvimento como pressuposto para a aprendizagem. Né? Então esse é um outro aspecto
que o Vygotsky vai trabalhar para mostrar a diferença dele das demais teorias, né? Então, quando alguém aprende algo, o processo de desenvolvimento não finaliza-se, ele apenas começa. Para Vygotsky é esse ponto, né? Então, se eu aprendi algo hoje, isso não mostra que eu finalizei a aprendizagem, mostra que eu iniciei a aprendizagem. Isso a gente vê muito na música, a gente vê muito na arte, a gente vê muito em qualquer, né, objetivação humana. E não é o fato de eu me apropriar hoje que eu finalizei o processo. Na verdade, eu iniciei simplesmente o processo, né? E ainda muito mais que isso, quando nós analisamos o método do materialismo histórico dialético, nós vamos ver justamente a coerência, né, com esse ponto, de que se trata, obviamente, de um processo. A realidade, ela muda a todo momento, e nós precisamos perseguir essa realidade, né? Nós vamos, na verdade, representar não a realidade objetiva, mas representar o movimento da realidade objetiva. Então nunca está concluído. Sempre a gente precisa se apropriar de mais elementos, né? Uma vez que a realidade ela é síntese de múltiplas determinações. A relação temporal é que, primeiro, há o ensino. Esse ensino produz, né, possibilita a aprendizagem, e essa aprendizagem é que vai, inclusive, provocar o desenvolvimento, uma vez que, em Vygotsky, o que está no contexto aqui não é o desenvolvimento biológico apenas, mas é o objeto de estudo da psicologia, que é o biológico condicionado culturalmente. Ora, então, para que haja esse desenvolvimento psicológico, é necessário esse salto, né, dos aspectos elementares, né, ou das funções elementares, esse salto qualitativo às funções psicológicas superiores. Esse processo de humanização se dá a partir da internalização do que o humano produziu. Daí ele entender que o bom ensino, ele vem antes do desenvolvimento, porque a pessoa precisa aprender, de fato, essas objetivações humanas para que as funções psicológicas superiores se desenvolvam.